Paz de Cristo a todos, que é o pastor Cláudio, e hoje para tecer uma reflexão acerca do conceito de política que foi desenvolvido, pensado, engendrado, concebido por Agostinho de Hipona e o quanto que este conceito de política pensado por este grande pensador cristão, pensador ocidental, possui bases cristãs e que está muito distante daquilo que boa parte de nossa liderança evangélica pensa acerca de política. Agostinho foi o filósofo, o teólogo, o primeiro grande pensador a conceber a política a partir de uma perspectiva cristã, mantendo a essência daquilo que outros pensadores já entendiam como política e mostrando quanto que a essência de política está atrelada a um dos mandamentos mais caros do cristianismo. O que podemos entender como política, em sua essência, não destoa daquilo que Jesus ensinou no Evangelho, daquilo que Jesus pregou no Evangelho. Destoa sim aquilo que hoje é pensado, é defendido, é postulado por boa parte da liderança evangélica no Brasil e no mundo, que muito longe de ser ou de expressar a essência da política, inclusive tal qual concebida por Agostinho, expressa assim uma ideologização cega que visa interesses extremamente particulares e não aquilo que é postulado pela autêntica e verdadeira ciência ou arte política. Eu falarei sobre este tema neste nosso encontro, mas antes eu quero convidá-los a se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho de Cristo, nós levamos a vocês a mensagem que Jesus nos deixou, que Jesus nos legou, que Jesus nos outorgou, uma mensagem que se propõe expressar o desejo, a vontade, o desígnio de nosso Redentor, sem vinculações ideológicas, denominacionalistas, enfim, aqui nós buscamos te apresentar o Evangelho em sua forma pura, em sua essência, em sua forma mais objetiva. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos levar estes ensinamentos a um número cada vez maior. Não deixe de tecer o seu comentário, de deixar o seu like ao final de nossa reflexão. Se gostou, claro, não deixe de fazer a sua inscrição e propagar este espaço a outras pessoas. Bem, como eu já antecipei, Agostinho, grande teólogo e filósofo, Agostinho, bispo de Hipona, autor das Confissões, dentre tantas obras extremamente importantes, foi o primeiro grande pensador cristão a desenvolver um conceito de política que dialoga profundamente com o cristianismo, com aquilo que Jesus em seu evangelho ensinou. E este conceito de política
agostiniano encontra a sua versão mais acabada, sua versão mais ampla, mais desenvolvida, naquela que é considerada não apenas uma obra de pensamento cristão, mas também uma obra, diga-se de passagem, de importância filosófico-política, que é a Cidade de Deus. A Cidade de Deus é uma obra por meio da qual Agostinho nos apresenta um conceito, uma filosofia política que dialoga em, sua, em, seu, em seus principais fundamentos, em sua essência, com a teologia cristã em sua manifestação mais pura, mais autêntica, em sua manifestação essencial. Ora, nesta obra, A Cidade de Deus, Agostinho, já em seu título, evoca o quanto que o tema político, o conceito político, é importante para a construção daquilo que ele postula, argumenta, defende nesta obra. Ora, o termo cidade é o termo latino, activitas, é o termo latino que corresponde no mundo romano ao termo polis, tão próprio ao mundo helenizado, ao mundo grego. Ora, a cidade é a correspondente romana àquilo que os gregos entendiam e definiam como polis, palavra que encerra esta coletividade e que emprestou sua raiz ao termo política. Ora, a cidade evocada por Agostinho, esta correspondência romana, lembremos que Agostinho tinha um certo distanciamento pela língua grega, ele era bastante fluente no latim, daí a opção por cidade, não polis, né? Pela cidade romana e não a polis grega no empréstimo do termo para intitular esta sua obra. Mas na base, no fundamento, os conceitos, pelo menos em relação àquilo que Agostinho se propõe a defender, são os mesmos. Ora, Agostinho, ao atribuir, ao intitular esta sua obra recorrendo a um elemento, recorrendo a ativitas ou a cidade, ou essa correspondência, ou a correspondente latina para a palavra polis, que é uma palavra de origem grega, mostra o quanto que o conceito de política será empregado por este filósofo e teólogo cristão no desenvolvimento de seu argumento. E por que Agostinho recorre ao conceito de política para desenvolver uma obra que é uma obra naturalmente teológica, mas que não se coloca aqui como um contraponto ao pensamento político na sua essência, na sua base. Ora, Agostinho recorre ao conceito de política, pois este conceito de política, esse conceito, a ideia, a noção de política está muito associada àquilo que Jesus
postulou em seu evangelho. Ora, a política ou a polis expressa uma coletividade, expressa um conjunto, expressa um todo constituído por indivíduos que vivem de forma harmônica entre si. Ora, essa ideia, este conceito que Agostinho recorre quando pensa na cidade de Deus. Ora, a cidade ou a polis pressupõe esta coletividade, pressupõe este conjunto, pressupõe este todo composto por inúmeros indivíduos que conseguem conviver minimamente em harmonia, conviver minimamente de forma pacífica. E a polis só existe, os indivíduos só convivem de forma harmoniosa, esta ordem que mantém o equilíbrio, a estabilidade da cidade ou da polis só é possível a partir de um pressuposto, de um axioma fundamental, que é o bem comum. A política ou a polis se organiza, une os indivíduos em torno de um bem comum. Só é possível o convívio harmonioso entre os indivíduos, só é possível esse convívio político entre os indivíduos se eles se unirem em torno de um bem comum. Bem comum é o bem supremo, é o bem maior que sustenta e mantém um estado político, uma cidade, uma polis, de tal forma que a política sempre vai partir do pressuposto de que o direito ou a vontade da maioria se sobressai à vontade ou ao direito do indivíduo. Em termos políticos, a vontade da coletividade prevalece sobre a vontade da individualidade quando entre essas duas vontades houver um conflito, houver uma crise, houver um desencontro. Portanto, a política ou a polis é sustentada a partir deste bem comum. E aqui nós já vemos, já podemos divisar, já podemos antecipar o quanto que este conceito de política está muito associado àquilo que Jesus postulou em seu evangelho. Por quê? Porque muito longe de sair em defesa de uma individualidade isolada, atomística, monádica, Jesus sempre defendeu a ideia, o pressuposto da complementaridade. Ora, o indivíduo em si mesmo não basta. O indivíduo por si só é insuficiente. O indivíduo por si só é um ser meramente isolado. O indivíduo voltado para si e somente para si expressa
um egoísmo e um individualismo que vai na contramão da essência do Evangelho de Cristo, da essência da pregação de Cristo. Ora, o próprio Cristo, ao se encarnar, abrindo mão de sua plena divindade, abrindo mão de sua glória eterna e se tornando semelhante a um de nós, deu provas de sobejo do quanto que ele espera de nós, sobretudo os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que foram resgatados, por sua obra redentora, aqueles que creram e creem em sua obra redentora. Ora, Jesus abre mão de toda a sua plenitude gloriosa por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Jesus dá a sua vida para salvar a mim e a você. Portanto, Jesus é o exemplo maior do quanto que a sua vida, a sua encarnação, a sua obra sempre buscou o benefício do outro, a redenção do outro, a vida do outro. E este exemplo maior deve ser o parâmetro para a nossa existência. E Jesus deixou isso bem claro em seu evangelho, de tal forma que o contrário, o individualismo, o egoísmo, a imposição incondicional dos interesses próprios, a busca cega para a satisfação do próprio ego, tudo isso vai na contramão da essência do Evangelho do Cristo, da essência da obra, da ação e da praxis de Cristo. E ele vai dizer isso de forma análoga, metafórica, mas vai dizer isso com todas as letras. Ora, Jesus ensinará aos seus discípulos que o maior mandamento é amar a Deus e a sua lei. E o segundo maior mandamento é o amor ao próximo como a si mesmo. Portanto, aqui nós podemos ver o quanto que Jesus ensina aos seus discípulos a importância do amor, que é um amor voltado para o indivíduo, na mesma medida em que ele se volta para o outro. Não existe na concepção de Cristo um amor ao indivíduo que exceda o amor ao próximo. Ora, o amor que eu devo ter a mim deve ser proporcionalmente igual ao amor que eu tenho ao próximo. Se houver um desequilíbrio, de tal modo que eu ame a mim mesmo mais que ao meu próximo, eu já estou me distanciando daquilo que Cristo ensinou, daquilo que Cristo defendeu. Eu já estou com um pé no terreno do egoísmo, no terreno do egocentrismo, do individualismo, visando assim só a meus próprios interesses. E se eu me voltar para Cristo atentamente aos seus ensinamentos, eu verei que os meus interesses devem manter uma relação de equilíbrio com os interesses do outro, com os interesses do próximo. Por quê? Porque eu devo amá-lo
na mesma medida que eu amo a mim mesmo. Não há um desequilíbrio entre o amor que eu tenho por mim e o amor que eu tenho pelo outro. E aqui nós estamos dentro, nós estamos entrando num terreno teológico, num terreno evangelístico, que de forma alguma exclui o que é postulado pela boa política, pela filosofia política, pois neste aspecto, tanto a política quanto o evangelho do Cristo convergem para o mesmo ponto, pois ambas censuram, criticam os interesses próprios de cada um naquilo que eles implicam prejuízo para a coletividade, naquilo que eles excluem em relação ao outro. Ora, na política, como no Evangelho do Cristo, não são os meus interesses que devem prevalecer. Estes devem ser abalizados pelos interesses da coletividade, porque eu devo me amar na mesma medida em que eu amo o meu próximo, em que eu amo o outro. E essa 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 esta concepção que procura equilibrar interesses individuais com interesses da coletividade parte de uma ideia de polis que Agostinho vai postular como um organismo inteiro, como uma coletividade orgânica. Ora, à medida que eu vivo numa polis ou numa cidade, eu faço parte de uma coletividade que é orgânica, de um conjunto que é orgânico. Logo, se eu que sou a parte estiver adoecida, esta minha doença porá em risco todo o organismo. Por quê? Porque todo organismo, como a polis, pressupõe partes estritamente interligadas. Ora, todos os membros do meu corpo, por menores ou maiores que sejam, estão harmoniosamente interligados, vinculados, ajustados, de tal modo que a saúde do menor ou do maior órgão pressupõe a saúde do todo, pressupõe a saúde da coletividade. Perdão, pressupõe a saúde do todo, pressupõe a saúde do meu organismo, pressupõe a saúde de meu corpo inteiro. Isso em Agostinho adquire uma importância sobremaneira, visto que, para Agostinho, toda a ação do indivíduo tem consequências públicas, tem impactos na coletividade, tem consequências sobre os demais, consequências em maior ou em menor grau. A minha ação implica no todo, implica consequências sobre o todo, em maior ou menor grau, implica desdobramentos no todo. Por quê? Porque eu faço parte desse todo. E quando eu ajo, as consequências dessa minha ação alcançam o
todo, de tal forma que, se a minha ação for pautada única e exclusivamente em meus próprios interesses, as consequências sobre o todo serão danosas, da mesma forma que a doença do meu menor órgão pode comprometer todos os demais. Por quê? Porque fazemos parte de uma coletividade viva, de uma polis viva, de uma cidade viva. E, como eu disse no início dessa minha fala, o quanto que este conceito político de agostiniano está distante daquilo que boa parte da liderança evangélica no Brasil e em outros países pensa em termos de política, pois somos todos testemunhas do quanto que determinadas lideranças evangélicas estão se imiscuindo na política, isso já há longas datas, agora mais do que nunca, estão se imergindo na política, estão ocupando um espaço público não pautados pelo interesse ou pelos interesses da coletividade, mas pautados pelos seus próprios interesses. Ora, quantos líderes evangélicos não ingressam na política ou fazem conchavos com políticos buscando defender os interesses da igreja, buscando supostamente defender os interesses do corpo de Cristo, buscando supostamente defender os interesses da eclésia, como se os interesses da igreja fossem o oposto dos interesses dos demais ou dos interesses do mundo, como se a igreja fosse uma inimiga do mundo, fosse uma arquirrival do mundo. Ora, essas lideranças não entendem nem o que é igreja e nem o que é mundo, visto que o sentido de ser da igreja é delimitado pelo sentido de ser do mundo, assim como Jesus justifica a sua encarnação, justifica a sua obra redentora a partir do pecador e não contra o pecador. Ora, essas lideranças, quando se aconchavam a determinados políticos, ou quando elas mesmas partem para a política buscando defender os interesses da igreja, expressam justamente aquilo que Agostinho, muito antes dele, Jesus denunciaram, porque quando essas lideranças ostentam defender os interesses da igreja, na verdade, os interesses que elas estão defendendo são seus próprios interesses. Esses interesses da igreja nada mais servem como uma forma de ungir esse narcisismo institucionalizado, esse narcisismo cínico que põe a igreja do lado oposto do mundo, como se na base, na essência, nós estivéssemos falando de dois grandes inimigos. Ora, a igreja não está neste mundo para ser a inimiga dele, mas para ser a sua amiga, para lhe apresentar um outro caminho, para lhe acolher e lhe abraçar. Portanto, pensar os interesses da igreja dissociados dos interesses dos demais ou dos interesses da coletividade, do mundo, dos outros, não passa da expressão de um narcisismo, de um egoísmo, de um individualismo que Jesus tratou claramente de criticar e reprovar. Ora, quando a igreja
por meio dessas suas lideranças, busca defender única e exclusivamente os seus próprios interesses, esta igreja não faz boa política, muito menos a prática boa do evangelho ensinado por Cristo. E fato é, vejamos nós, boa parte dos evangélicos que militam na política, direto ou indiretamente aconchavando-se com determinados candidatos, determinadas figuras políticas, diretamente ocupando o espaço público, exercendo mandatos políticos, desempenhando mandatos políticos, quase sempre essas lideranças destoam, dão as costas a interesses que são interesses gerais, interesses da coletividade. Dou só um exemplo: as questões ambientais, que dizem respeito a toda a humanidade. Quantos líderes evangélicos nós temos visto? Quantos políticos evangélicos nós temos visto defendendo pautas de interesse ambientais que a todos nós dizem respeito? Ora, é só um exemplo que mostra que a igreja, representada por estes políticos, caminha por caminhos extremamente distantes da boa política e, sobretudo, do evangelho do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, o que mostra que antes de fazer uma boa política, estas lideranças fazem uma ideologização política que visa simplesmente acobertar interesses escusos que estão por detrás dessa sua suposta militância. Agostinho vai afirmar na Cidade de Deus que o bom cristão também é um bom cidadão, de tal modo que os seus interesses não devem ofuscar os interesses da coletividade. Os seus interesses, pelo contrário, devem estabelecer um equilíbrio em relação aos interesses dos demais. Caso contrário, não há como justificá-lo ou justificá-los política ou teologicamente. Lembremos-nos sempre, a igreja deve ser essa abertura acolhedora para o outro, para o mundo, e não a sua arqui-inimiga, pois o sentido de ser igreja é proclamar ao mundo boas novas de salvação e não expressão de competição ou de oposição. A finalidade da igreja é salvar o mundo e não excluí-lo de seu grande plano, de seu edifício, excluí-lo dos seus horizontes existenciais. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Não se esqueçam, se gostaram desta reflexão, não se esqueçam de deixar o seu like. Comente aí o que vocês pensam também acerca desta ideologização da igreja, que parece muito distante daquilo que podemos entender como boa política e daquilo que Jesus ensinou em seu evangelho. Faça aí os seus comentários acerca disso e em breve nós nos reencontraremos aqui, Cristo assim permitindo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos.